Boa tarde, novamente. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com os nossos parceiros de painel. O mais importante hoje aqui é que a gente consiga trazer um ambiente de debate, um ambiente de diálogo. Todos nós aqui temos experiências muito gratificantes, eu diria isso, porque todos nós aqui temos uma visão de como o turismo pode contribuir para o território e para comunidades. Antes daqui de nós nos encontrarmos no palco, nós falamos um pouco sobre as experiências de cada um. E, com certeza, nós temos aqui alguns casos que podem ensinar muito a forma de estar coletiva. Porque, na mesma medida que nós temos aqui representantes de seus negócios, das suas instituições, nós temos também uma mente empresarial que é geradora de valor para o território e com uma visão de longo prazo. O Instituto Alpaba nasceu há 2 anos. Nós somos uma organização não governamental sem fins de lucro e nós trabalhamos com design regenerativo para o turismo. E pensamos muito no desenvolvimento territorial integral, sistêmico, voltado para uma série de metodologias e conceitos globais de implementação no território, ações concretas que possam trazer benefícios não só para aquela cadeia produtiva do turismo tradicional, que a gente vê como tradicional, né, que é o transporte, a alimentação, a hospedagem e o evento em si, né? Nós temos uma visão muito mais ampla, e eu acho que hoje a gente vai poder dar exemplo aqui de como é possível ser criativo, como inovar, como trazer benefícios ao mesmo tempo em que empreendemos para todos numa esfera muito mais ampla do que dos nossos negócios. Eu vou apresentar um pouquinho, rapidinho, alguns dos materiais que nós temos e depois passamos para vocês, porque isso foi o combinado, né? Então, vou trazer para vocês algumas ideias do que o Instituto hoje faz, o Alpaba. Eu queria mostrar um videozinho antes da gente partir para as apresentações, porque depois talvez a gente não tenha tanto tempo. Esse material que nós fizemos aqui, o Regenerando Territórios, em inglês e em português, foi realizado esse ano para preparar tanto empresários brasileiros, empresários, investidores, poder público e coletivos também a chegarem no Pará. Então, eu convido vocês a entrarem no site do Instituto, conhecerem um pouco do trabalho que a gente faz, que é bem interessante. O design regenerativo pode trazer muitas respostas para as nossas dúvidas sobre como melhorar o nosso ambiente, o nosso espaço. Então, vou pedir para passar o videozinho, não sei se a gente já tem aí, e aí a gente parte para a apresentação. Pode ser? Ok. O Instituto Alpaba é a única organização brasileira com atuação exclusiva em design regenerativo para o turismo e o desenvolvimento territorial. Seu papel é estimular diálogos construtivos entre comunidades, poder público, iniciativa privada e sociedade civil, conectando saberes e interesses em prol de um futuro comum. Foi dessa escuta ativa e colaboração entre diferentes atores que nasceu a publicação Regenerando Territórios, Amazônia Viva e Turismo Sustentável Pará. A publicação ganha ainda mais relevância diante da COP30, que acontecerá no Pará, estado que abriga 60% da floresta amazônica e concentra grandes desafios e oportunidades para repensar o turismo como uma força de regeneração. Um turismo que regenera o ambiente, valoriza a cultura e gera renda de forma inclusiva. Esse foi um trabalho feito a muitas mãos, mais de 200 pessoas físicas e muitas instituições governamentais, não governamentais, participaram dessa produção. Tem um outro videozinho também sobre a ideia do Instituto em si, né, um vídeo institucional. Então, só para vocês terem uma ideia, que hoje a gente atua a nível nacional, nós temos, inclusive, lá em Pati do Alferes também, que o Alexandre vai falar sobre o turismo rural. Nós temos também uma ação lá, já um projeto, que traz o empreendedorismo como base, não naquele pessoal que já está empreendendo, mas quem ainda não sabe que pode empreender. E, às vezes, a gente tem um viés empreendedor e não sabe muito bem como usar isso.
e muitas vezes tem a ver com aquele impulso, aquele trabalho de autoestima na base da comunidade, isso tem sido muito interessante no nosso processo. E aqui hoje a gente vai falar tanto com o Jefferson, que veio do interior de São Paulo, vai falar sobre a experiência dele, o Iago Suruí, que vai falar, veio direto de Rondônia, vai falar sobre o Jardim Botânico, o primeiro jardim botânico em terra indígena do mundo. Além do Alexandre, claro, que vai falar sobre o turismo em Pati do Alferes, como secretário. O Rafael e o Fabrício, que vão falar da Rota do Queijo. Tá? Não sei se o videozinho vai passar, mas eu acho que a gente pode começar já, vamos deixar para o final. Vamos falar sobre o trabalho dos Suruí, né, que é uma terra incrível que a gente está descobrindo, né? O Brasil tem, não sei se vocês sabem, mas tem mais de 300 idiomas. E eles, inclusive, falam o idioma deles. Tem menos de 60 anos que eles tiveram o primeiro contato com não indígenas. Essa história é incrível. Vamos ouvir um pouquinho? Oi. Boa tarde a todos. Eu vim do território 7 de setembro, né, do município de Cacoal, do estado de Rondônia. Eu sou do povo Paiter Suruí, né? E eu vim aqui falar um pouco sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do nosso território, né? E primeiramente apresentando o nosso território, ela é demarcada, tem 248 mil hectares e somos 40 aldeias e aproximadamente 1.800 pessoas dentro do nosso território. E o nosso contato oficial foi 7 de setembro de 1969. Então, a gente tem apenas 56 anos de contato com a sociedade não indígena. E onde a gente está desenvolvendo esse jardim botânico, que foi um plano de vida, né, do povo Paiter Suruí, onde a gente está trabalhando com valores culturais, né, que são a importância da cultura indígena, que tem a relação com a natureza. Então, o Jardim Botânico, ela é isso para a gente, ela tem esse valor. O Jardim Botânico, ela não é apenas uma demonstração de a gente plantar uma árvore, ele é muito mais que isso. Então, o Jardim Botânico, ele se iniciou lá em 2000, né, que é um projeto que a gente já vem desenvolvendo desde muito tempo. Ela não foi pensada uma coisa que a gente pensou agora, ela foi uma coisa que a gente já veio pensando de muito tempo, desde a nossa ancestralidade, né? Que hoje nós que somos jovens dessa geração, a gente está desenvolvendo com a sabedoria dos nossos ancestralidade, né? Trazendo essa inovação para o nosso território, demonstrando que é possível a gente trabalhar com um trabalho sustentável, trazendo uma economia pensando no social e também na sustentabilidade. Então, o povo Paiter Suruí é um povo que trabalha com a consciência em respeito à floresta. E apresentando um pouco quem somos nós, né? Peraí. E aí a gente tem uma agência de turismo, né, onde a gente desenvolve o turismo também, que é um turismo sustentável, que é a Agência de Turismo Indígena Paiter Suruí. E como eu havia falado, né, o turismo a gente vem trabalhando desde muito tempo e a estrutura a gente tem desde 2022. Né, e aí essa daí é a nossa linha do tempo, onde se iniciou tudo, né? Essa juventude já vem engajado desde muito tempo, né? A gente está sempre buscando essa melhoria de como desenvolver dentro do nosso território, pensando na melhoria e também no equilíbrio, uma forma de a gente trazer geração de rendas para nossas comunidades, né? Então, tudo isso, ela vem dentro de um plano que a gente desenvolveu há muito tempo, que é conhecido como Plano de 50 anos do povo Paiter Suruí,
onde a gente tem todos os temas trabalhados, que foi desenvolvido pelas próprias lideranças das nossas comunidades. Então, essa linha do tempo, ela veio dentro desse plano mesmo, né? E como a gente tem um tempo muito curto, então eu vou falando bem brevemente, bem objetivo aqui, né? E dentro desse território a gente tem o viveiro, o turismo, uma horta, o jardim botânico também faz parte disso, né? Que traz toda a nossa sabedoria medicinal, a nossa alimentação, segurança alimentar. Então, tudo isso está dentro desse jardim botânico, porque existe uma biodiversidade da floresta. Então, dentro desse jardim botânico vai ter tudo isso, a sabedoria, a biodiversidade da fauna e a flora, a cultura do povo Paiter Suruí, a história. Então, toda a gastronomia, tem tudo isso dentro desse território, né? E é isso, né, pessoal? Falando um pouquinho disso daí, para vocês, o trabalho do povo Paiter Suruí. E esses aqui são as nossas parcerias, a parceria que levou a gente a construir esse desenvolvimento que a gente veio construindo dentro do nosso território. E obrigado. Pode anotar aí as perguntas para o final do painel. O que vocês acham da gente deixar as perguntas para o final? E eu tenho certeza que vão surgir aí muitas perguntas a partir desses debates que nós vamos abrindo. E nós tínhamos feito um combinado aqui, que quem vinha de mais longe começava. Então, hoje a gente vai sair aqui da fronteira de Rondônia com Mato Grosso, vamos direto para Minas. Olha, isso é bom demais, hein? Boa noite, pessoal. Opa, boa tarde, né? Boa tarde. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa Rota do Queijo. Eu sou o Rafael, eu estou como secretário de Turismo Itamonte, e a nossa Rota do Queijo ela é uma criança ainda, ela tem 7 meses. Só que ela está acontecendo porque houve um preparo de 3 anos atrás, que vem sendo construída para que em fevereiro, Fabrício fez? Isso, ela nascesse. E isso contou com o apoio do Sindicato Rural, que foi fundamental, peça fundamental, a Emater, Senar e a Prefeitura Municipal. Né? Então, e sem contar que a peça fundamental, né? Os produtores de queijo de Itamonte. Né? Então, está aí. Mas, para a gente começar, como eu sou professor, então eu gosto de uma coisa meio, parece que didática, né? Ou é mania, não sei. Alguém aqui conhece Itamonte? Opa! Ah, tem mais gente lá. Então, fazer uma breve apresentação de Itamonte, tá ok? O vídeo tranquilo, mas Itamonte fica aqui na Serra da Mantiqueira, né? Uma das portas de entradas para Minas Gerais. A gente faz divisa aqui com o estado do Rio. Hoje de manhã a gente participou, né, Alexandre, de um workshop e eu era o único mineiro lá. Mas, como justificativa, a gente tem um Parque Nacional de Itatiaia que a gente divide, né, e vale a pena conhecer. Então, além de belas cachoeiras, além de uma gastronomia muito peculiar e saborosa, como a mineira, que eu não preciso nem falar, uma prosa muito boa, nós agora temos a Rota do Queijo. Tá? Então, é um produto turístico e o objetivo dela é conectar os turistas aos produtores locais, né? Por meio de experiências imersivas na produção, maturação, degustação de queijos. E com destaque para o queijo Mantiqueira de Minas. E a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Fabrício, que é produtor, que ele vai explicar o que é o queijo Mantiqueira de Minas, porque é importante a gente saber dessa situação. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Fabrício, né, como o Rafael disse. Então, o queijo Mantiqueira de Minas, ele é um queijo tipo parmesão, né, que já é fabricado na região desde o século XIX, mas que ganhou identidade para poder ser produzido a partir de 2020, quando a Emater fez um trabalho junto com o IMA e o governo de Minas para
para poder ser produzido. Como ele é feito de leite cru, era necessário ter uma segurança alimentar, ter uma identidade nesse produto para poder ser produzido, que é o que começou a ser feito a partir de 2020. E o Rafael vai apresentar a rota e depois eu vou tentar fazer vocês quererem ir lá conhecer a rota do queijo. Então, a rota hoje nós começamos em fevereiro com um plano piloto com 3 queijarias, né? E hoje nós temos 12 queijarias na rota. Tá? Então, e essa conexão do turista aos produtores é uma maneira de valorização cultural, geração de vínculos, fortalecimento e empoderamento comunitário, valorização do produto e estímulo à comunidade. Né? Uma questão bastante importante é justamente a redução do êxodo rural, a permanência do produtor no seu espaço, fundamental, né? E que o Fabrício vai falar também sobre isso, e de outros produtores que retornaram da cidade, no caso, ou de capitais, para o convívio na produção rural. Nós, do interior, a gente comunga de uma situação interessante que é vendido para a gente, para você ser feliz, para você se dar bem na vida, você tem que ir para os grandes centros. Você tem que sair da sua localidade e ir na busca dessa situação. E o que vem acontecendo agora é justamente o reverso. A permanência nesse espaço. A Rota do Queijo de Itamonte, práticas turísticas podem ir além da sustentabilidade, atuando como restauração de ecossistemas, no fortalecimento de culturas locais, na geração de vínculos comunitários genuínos. A visita é uma experiência de pertencimento, né? Onde o produtor se sente valorizado, onde ele se orgulha da sua produção e de estar naquela situação, do seu sotaque, da sua mineirez e do seu modo simples de vida. E, em contrapartida, o turista se sente pertencente a esse espaço. Ele comunga com o produtor dessa vivência, né? Porque dentro da visitação da Rota do Queijo, ele vai experienciar, eu estou adiantando um pouquinho, até mesmo para não ficar com muito tempo, ele vai experienciar desde a ordenha da vaca, o processo de produção do queijo e finalizar com a degustação do queijo. Né? Ali com café, e isso implica em outras situações no entorno, que é uma quitandeira que vai fazer um bolo ali para complementar aquele café, aquele queijo saborosíssimo, que inclusive nós estamos ali fora com o stand, não posso deixar de fazer o marketing. A hospitalidade está ligada à terra, né? A compreensão do ciclo, da vaca ao queijo. Quando eu coloquei da vaca ao queijo ali, nós temos também na região ali queijo de búfalo e de cabra. Coloquei vaca ao queijo porque a gente sempre está ligando o queijo à questão da vaca em si, né? Do leite de vaca, mas tem outros sabores ali. E a coparticipação, né? O turista é visto como coparticipante e não apenas como consumidor. E essa é a parte mais interessante. Uma das partes mais interessantes. Por quê? Porque ele visualiza o processo todo da produção do queijo. E sem contar que uma situação primordial é a questão da sustentabilidade nessa situação. Né? Então, a gente fala de sustentabilidade num modo, assim, penso eu, bastante amplo. Sustentabilidade ambiental, social, financeira, e a questão de que, para a produção do queijo de qualidade, o ambiente tem que estar adequado. Como, por exemplo, água limpa. Necessita de água limpa. Onde o Fabrício vai entrar com mais detalhes nessa situação. E a experiência é personalizada, né? Então, a pessoa escolhe a queijaria que ela quer ir, queijo e a experiência. A gente cria uma ideia de rota como se fosse algo sequencial que eu fizesse. Só que em Itamonte, por exemplo, das 12 queijarias, nós temos queijarias que estão a 2 quilômetros do centro e nós temos queijarias que estão a 40 quilômetros do centro. Então, são experiências bem diferenciadas.
E que isso inclui o que a gente falou de manhã também, Alexandre, essa logística, né? Como que o poder público, ou como que essa organização entre os queijeiros, os associados, como que a gente vai fazer essa locomoção do turista até essa queijaria que tem 42 quilômetros? Como que a gente vai articular? Então, não é só pensar a queijaria, não é só pensar a estrutura da rota do queijo, mas é pensar toda a logística que vai acontecer nesse processo. O tipo de queijo, né? A rota do queijo, ele tem como produto, vamos dizer, principal, entre aspas, aí, o queijo Mantiqueira de Minas, né? Mas as queijarias produzem outros tipos de queijo também, né? E a experiência que a pessoa quer viver. Eu quero vivenciar todo o processo. Ah, não, eu quero só para degustação. Então, ele pode fazer uma escolha, o turista pode fazer a escolha de como ele quer vivenciar a sua visitação na queijaria, né? Os visitantes participam de vivências como ordenha, produção artesanal, rodas de conversa, e essas rodas de conversa são interessantíssimas porque ali gera-se o vínculo, ali gera o pertencimento, ali gera o orgulho do produtor, né? Gente, eu estou extrapolando o tempo? Eu acredito que não. Tá. Mas vocês veem que é difícil. São 5 pessoas para mediar um painel. Eu já estou... E vocês estão muito bem comportados, né? Em termos de tempo. E eu acho que os temas são muito agradáveis da gente ouvir. Então, eu acredito que vocês aí estejam acompanhando de uma forma agradável também para a gente levar para um debate, né? E fica à vontade ainda para tomar o tempo também do Fabrício. Claro, nunca. Não, estou brincando, mas eu acho que a ideia é exatamente essa, vocês compartilharem o vínculo que vocês criaram a partir dessa iniciativa, que vai muito além do produto, né? Então, fica à vontade. Sim, vai muito além do consumo daquele produto, né, Luciana? Quando eu estou dando aula, eu percebo que está meio cansativo. Quando eu percebo que estão abrindo a boca, bocejando, eu estou vigiando aqui, mas está tranquilo. Boa. Público-alvo, né? Turistas interessados em gastronomia, turismo rural, famílias, casais, grupos de amigos, pessoas que viajam com a intenção de minimizar impactos, contribuir positivamente para os lugares que visitam, operadoras de turismos e agentes de viagem especializados, consumidores de produtos premium no mercado gourmet e artesanal. Então, o público-alvo é bastante amplo. Todos os espaços das queijarias recebem todo esse tipo de público. O foco hoje, a maioria, eu acredito, né, Fabrício, são famílias que visitam as queijarias, e assim as visitas são agendadas. Por quê? Porque o produtor ele interrompe nesse período de tempo da visitação a sua produção, porque ele também está na produção, que é também uma situação que tem que ser pensada, até mesmo porque, né, na questão da área rural, a gente tem que compreender a dificuldade de mão de obra, né? E Itamonte nós temos umas indústrias lá que fortaleceu esse êxodo rural, o que dificulta mais ainda essa questão de mão de obra nas queijarias. Eu estou focando em queijaria porque a gente trouxe a rota do queijo, tá? Mas tem outras situações ali que sofrem essa mesma questão. Vamos lá. A visita guiada mais degustação, a gente trouxe aqui uma prévia que ela dura entre 1 e 2 horas. Tá? O preço por pessoa, até precificação a gente trouxe, de R$ 42,00, tá? E o mínimo 4 pessoas. Por que que os queijeiros resolveram ter um mínimo de pessoas? Porque existe um consumo de produtos, né? E é interessante que esses produtos sejam consumidos, esse bolo que é feito, esse pão caseiro, esse biscoito, o próprio queijo, né? Então, um mínimo de 4 pessoas. Aqui estão as queijarias de Itamonte, tá? As 12 queijarias. Se vocês entrarem no visiteitamonte.mg.gov.br, vocês vão ter contato lá com as queijarias, contato
com as experiências, verificar como que funciona, e a Secretaria de Turismo também está à disposição para qualquer esclarecimento aí. Aqui eu teria outro vídeo, mas acredito que ele não vai abrir também, tá? Que é um vídeo específico de divulgação das queijarias, mas é isso. Estão todos convidados em Itamonte. Provar o queijo vocês já podem provar aqui para sentir um gostinho, pequeno gostinho de como que ele é. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Ok? Muito obrigado pela paciência e a presença. Muito bom. Qual é a população de Itamonte? Só para a gente entender quanto de queijo tem produzido lá per capita. População hoje 15, 16 mil. Os últimos dados, 15, 16 mil habitantes. Tá? Só que nós temos uma extensão rural muito grande, né, Fabrício? Nós temos, eu digo, uns 1000 km de estrada rural. Uau! Então, vale a pena então conhecer. Tem muitos muita caminhos, coisa, né? Para se encantar em Itamonte. Impressionante. O número de queijarias, né? Não. Pelo- Então, pela extensão. na rota nós temos 12. Por quê? Porque existe um critério para entrar na rota do queijo, né? Então, mais ainda, então. Isso. Elas estão se adequando. Nós temos, você sabe dizer, Fabrício, quantos? 40 queijarias. 40 queijarias. Isso. Muito legal. É que existe uma série de quesitos para você cumprir para a recepção do turista no espaço. Uma das características também do design regenerativo, que eu posso trazer aqui, já fazer um paralelo, né, abrindo a questão do diálogo, é o fato de a gente ser capaz de identificar as vocações econômicas, vocações bioculturais daquele território. Então, fica muito claro que vocês conseguiram ser muito bem-sucedidos nessa ação, não só vocês, mas acho que todos os casos aqui. E uma coisa importante se colocar, Luciana, as adequações não implicam em modificação nenhuma do modo de vida, da cultura, da maneira de fazer o queijo, tá? São só situações sanitárias, um espaço para recebimento, para degustação. Então, não implica em mudança nenhuma no que tinge a cultura da localidade. Exato. Fabrício, você continua contando aí um pouquinho. E é essa reflexão sobre o design. Muitas pessoas perguntam, o que é turismo regenerativo, né? O turismo regenerativo não é um segmento de mercado. Não pode ser tratado como segmento de mercado, como foi um erro de cálculo de rota terem usado a sustentabilidade como um segmento de mercado, porque a gente agudiza, né? A gente aumenta ainda mais as nossas diferenças socioeconômicas no nosso país. Porque ser sustentável, ou ter uma visão regenerativa, ela precisa englobar o modo de produção, a comunidade, a governança, o meio ambiente. E se a gente não fizer isso hoje com o design regenerativo, que tem sido tratado como tendência, a gente perde muita oportunidade de crescimento e desenvolvimento social no nosso país. O grande problema do Brasil hoje é que nós temos uma visão de que é preciso interferir naquele território, muitas vezes com uma infraestrutura que não pode, que não vai trazer benefícios para a comunidade, para a sociedade, mas que vai beneficiar poucas pessoas naquele local. E aqui, olha só, quantos empregos não são gerados, né? Quanto de valor não é gerado ainda mais e multiplicado nesse território. Então, isso é, sim, design regenerativo. E como é também o caso dos Paité Suruí, que se organizaram em torno dos vínculos, justamente, quem somos, né? O que comemos. Então, nós estamos indo aqui para um âmbito que é muito movido pela sociologia, pela antroposofia, pela própria visão do ser humano, como a evolução dele, como a gente observa. A filosofia também explica muito desses pontos, né? Então, a gente pensa muito no turismo como uma atividade econômica, mas ela também é uma forma de se compreender, né, antropologicamente, como cidadãos, como pessoas e como a gente quer o futuro. Então, Fabrício, conta aí para a gente a sua experiência de queijeiro. Como é que começa o seu dia?
Então, vou falar também rapidinho. O parmesão do Mantiqueira, que era chamado antigamente, que é o Mantiqueira de Minas hoje, tem registro da fabricação dele lá na nossa região desde o século XIX. E foi trazido por italianos, né, que começaram a fazer, viram que a região era propícia a produzir, e foi feito a vida inteira e sustento de muitas famílias, só que de forma, né, que eles falavam ilegal, né, um jeito até ruim de falar, porque produtor rural não é, né, ilegal. Mas precisava de ter uma regra para poder produzir. Foi quando o governo de Minas reconheceu a nossa região como produtora, o IMA fez a identidade e a qualidade, né, dando segurança alimentar no produto, e o governo de Minas dispôs da comercialização do nosso queijo. Daí, o que é o produto artesanal? Sempre teve muito medo de consumir o produto artesanal por ser leite cru. Então, eu vou comer um queijo artesanal, mesmo é pasteurizado, o leite é cheio de bactéria. Então, a gente garante essa qualidade já com vacinação do gado, a gente tem que declarar a vacinação, tudinho. O produto, a matéria-prima é nossa, então a gente produz queijo de 200 litros de leite, 250 litros de leite, que é uma quantidade só do nosso leite, a gente não compra de terceiros. E é tudo beneficiado dentro da propriedade. Então, a gente tem o controle total e garante essa qualidade do queijo. A adoção de técnicas e utensílios são totalmente manuais. Ali, a nossa queijaria não tem nada de botão. Você não acha um botão lá, só para acender a luz. Então, é tudo bem tranquilo e bem controlado, né? E boas práticas agropecuárias. Né, você faz o pré-dip, faz um teste da caneca, com CMT, para ver se tem mamite subclínica. Então, você garante já um leite de qualidade. O leite é resfriado para não ficar no latão muito tempo, porque o leite ele tem a facilidade muito perecível, né? Então, a gente esfria o leite para não perder qualidade. Então, a gente garante a qualidade do produto artesanal desde a ordenha, desde as boas práticas, né, de ordenha. Ali em cima, meu pai, lá, até hoje, quase 80, está lá trabalhando. Né, e o produto, o final é um produto único que a gente fala. Por ser um produto artesanal e a nossa região, né, é muito montanhosa, eu posso fazer um queijo, Mantiqueira de Minas, que ele vai ter um sabor específico. Se o visitante for em outra queijaria, ele vai comer o queijo Mantiqueira de Minas, mas ele vai achar outro sabor no queijo. Né, as características do clima, o ambiente, influencia totalmente no produto final. Né, e hoje, né, vamos chegar na nossa cidade. Tá, muito se destaca porque nós temos os maiores quantidade de produtor do Mantiqueira de Minas e fazemos lá a festa do queijo, que foi quando chamou a atenção, né, de turistas, de pessoas de toda a região para conhecer o Mantiqueira de Minas. Aí uma fração do Mantiqueira de Minas, né, que é o tipo parmesão, cortada com olhaduras propiônicas, é uma bactéria do bem. Né, queijo furadinho, que não é bonitinho assim, não é bom de consumir, tá, gente? Tem que estar assim, redonda e bonita. Né? E o queijo artesanal e o turismo rural. Antes, né, da festa do queijo, antes da regularização das queijarias, a gente tinha que esconder as queijarias. É porque a gente fazia, né, não era nem queijaria, a gente falava que era casinha de queijo. Né? Então, a gente tinha vergonha e medo de mostrar a nossa produção. Hoje não, hoje com toda a adequação e chamando a atenção dos turistas, a gente tem orgulho de mostrar e quer mostrar o que a gente faz e o que a gente sabe fazer. Né? A gente fala que a gente não fala de queijo, a gente fala da vida da gente, é o que a gente fez a vida inteira. Né? E como aqui ficamos sabendo que era o turismo regenerativo, a gente já procurou lá e acho que a gente se encaixa, né, que o visitante não só prova o queijo, mas conhece a história. É verdade, você senta na mesa lá para você bater um papo. Meu pai, com seus 80 anos, e os proprietários de outras queijarias, né, vai ter conversa, você pode puxar. Meu pai fala que ele conheceu o sapato com 17 anos. Então, você vê, esse homem tem muita história para contar. Então, é um bate-papo mesmo que vai acontecer. E aqui eu vou contar brevemente a história da nossa queijaria, mas lembrando que eu conto a minha história, mas representando todas as queijarias, que cada queijaria tem sua história. A gente tem produtor que largou tudo no Rio e foi fabricar. Tem produtor que tem a Sandra do sítio Braguinha lá, que ela fala que ela é do interior de São Paulo, né? Que o queijo tirou ela da depressão. Então, assim, aonde você for, na queijaria que for, tem uma história diferente, uma coisa bacana de ouvir. É uma produção que meu pai começou há mais de 30 anos.
E junto com o meu irmão mais velho, que veio fazendo queijo, mas na roça sempre teve um grande problema. Você vai casar, você tinha que ir para a cidade, porque não dá para manter duas famílias com o que ganhava na roça. Meu irmão foi fazendo, em 97 foi casar, foi para a cidade, meu outro irmão começou a fazer, mas em 2002 também foi casar, também foi para a cidade. Aí eu comecei a fazer com 15 anos de idade. Vim produzindo com meu pai e me casei, continuei na roça, porque alguém tinha que ficar. E em 2019 eu fui diagnosticado com uma leucemia, tive que me ausentar e afastar de tudo. O meu irmão, que tinha ido para a cidade, o segundo, voltou para ajudar meu pai durante um mês e voltaria para a cidade, né, depois disso. Mas passando por casa na parte da manhã, ele escutou meu pai falando na sala de casa. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí foi para o trabalho, mas na hora do almoço voltou e falou, não, eu vou ficar. Eu me recuperei depois de 3 anos e pude voltar a ajudar. E ficou aquela... E agora? Se antes não dava para 2, como que agora nós vamos manter 3 famílias, né, aqui na roça? Foi quando veio o Sindicato Rural, né, junto com o Senar, para dar uma assistência técnica para a gente durante 2 anos, para mostrar a necessidade da mudança e de adequar as queijarias. E eu falo que mudar não foi difícil, o difícil foi ver a necessidade de mudar. Então a gente fez a reforma, ali é a queijaria antes, era só uma porta ali, e aqui a queijaria reformada. Então, toda a água que entra na queijaria, filtrada, clorada, o soro, que é o maior problema hoje das queijarias, vai para a alimentação, né, de animais, de porco, toda a sujeira do chiqueiro passa por um tratamento antes de ser devolvida, toda a água que sai proveniente da lavagem, das queijarias, de utensílios, também passa por um tratamento. Então, a gente hoje produz com qualidade e responsabilidade. A gente consegue manter essa linha aí. E a gente tem como missão produzir com qualidade, responsabilidade, respeitando o meio ambiente, né? E proporcionar aos visitantes uma experiência do dia a dia, que a gente fala que o visitante não vai lá, ele não vai encontrar um restaurante, não vai encontrar um laticínio, não, ele vai passar um dia, vai passar horas ali com a vivência do dia a dia de uma família, né, na zona rural. E aqui os concursos e prêmios, que é uma coisa que para a gente é muito importante. A gente tem um ano de queijaria e temos mais de 14 prêmios. Um queijo nosso agora foi escolhido o melhor de Minas, com maturação de 14 a 30 dias, que é o que dá toda a motivação para a gente continuar, né? Que dá você saber que você está fazendo parte de algo que vale a pena, que você tem o pertencimento, né? Que é o gratificante. A gente faz cursos, né? E para melhoria das queijarias. Aqui está a família, meus irmãos, meu pai. Meu pai fica todo feliz, né, com 77 anos, nunca foi reconhecido, um trabalho árduo, né? Uma vida sofrida, e agora tem o reconhecimento de um queijo premiado. Então, ele é a mesma coisa de falar para ele, ó, seu Darcy, valeu a pena se ficar aqui na roça e lutar tanto. Então é isso, falei brevemente. Se alguém tiver alguma dúvida, depois estamos aí para esclarecer, tá joia? Valeu, gente, obrigado. Bom, ficamos felizes com a sua recuperação. Acho que a saúde para continuar é o mais importante. E valorizar também, eu acho que agora todos temos fome, então todos temos vontade de provar esse queijo. E conhecer a sua família, né? Porque é sobre pessoas, no fundo, né? Então, a gente não consegue regenerar a natureza, nós somos natureza, né? Nós todos somos natureza, mas a gente não consegue regenerar ecossistemas se não regenerarmos as mentes e os corações humanos, né? Então, a gente aprende muito aí que a resiliência, força de vontade, tudo isso é fundamental nesse processo de construção de um território, né? E de produtos de identidade regional. Então, nós trouxemos um tira-gostinho pessoal aqui de produtos de Itamonte, tá? Em agradecimento. Se a Viviane estiver por aqui também, a Tati, por favor. A gente trouxe para elas um agradecimento, um mimozinho, tá joia? Só para a gente finalizar aqui. Vivi, tem alguém aí? Viviane, Tati, estão por aí? Se elas não voltarem, a gente tem onde colocar esse queijo.
Ah, eu vou ganhar também, obrigada. Muito bom. E o que é muito legal, né? A gente tem um parque no meio aí do caminho, que é Itatiaia, né? E foi o primeiro parque nacional a ser fundado. E une os nossos estados, né? Agora vamos sair de Minas, vamos para São Paulo, né, Jefferson? Alô? Acho que vai. Boa tarde, pessoal. Foi. Eu sou o Jefferson, da Toca do Cainã. Estamos lá no interior de São Paulo, mas também divisa com Minas, vai lá no sul de Minas. Somos de Santo Antônio do Jardim, um município gigante de 6.000 habitantes. A cidade tem 3.000 e 3.000 na zona rural, viu, gente? Do qual eu faço parte. Então, me cutucaram com uma missão aqui de explicar para vocês como pode uma pequena propriedade rural, em um minúsculo município, preservar e prosperar, né? Então, lá na nossa propriedade, meu pai comprou em 94, uma propriedade com produção de café, leite também na época, e eu vim de São Paulo, né, para uma opção por qualidade de vida, e desde o início eu sempre enxerguei a sustentabilidade, sem nem saber que era esse o nome na época, mas a gente foi conhecendo um pouco sobre a lei ambiental e vendo que lá estava tudo errado. A fazenda tinha muita água, são 6 nascentes, o gado entrava em todas as nascentes. Então a gente começou a plantar árvores, secar as nascentes, e aí a prefeitura do nosso município começou a nos pedir para a gente receber as crianças lá, para deixar as crianças plantar um pouquinho de árvore, né? Achei muito legal, porque rendia bastante serviço, né? Quando ia 50 crianças de uma vez lá. Então, até hoje, já plantamos mais de 9.000 árvores nativas, né? Já são tudo florestas formadas. Nosso atual diretor do meio ambiente, inclusive, foi uma dessas crianças que foi lá em 2008 e plantou uma dessas árvores. Então, com o passar do tempo, a gente foi dando destino correto para todos os resíduos e etc., né? Mas isso aí não agregava valor no nosso produto. Nosso café continuava sendo um café commodity, tá? E até paramos de produzir leite, não resistimos com vocês, resistiram bravamente aí, né? E até que a gente foi convencido, só em 2014, a criar uma marca de produto. Então, Cainã é a marca dos nossos produtos, né? A gente tem uma linha de café especial, e a gente, depois, com o tempo, reativamos um moinho de pedra, que estava desativado lá desde a década de 80, né? E com esse moinho de pedra, a gente começou a produzir um fubá de milho, que dá um sabor totalmente diferente, gente, para o fubá. Quem quiser saber o porquê, eu conto lá no nosso tour do fubá, tá? O Sebrae me ensinou que não podemos dar de graça nada para ninguém. Vai lá fazer o tour comigo. Inclusive, já teve no cadáver do restaurante Dono, do chefe Alex Atala, por alguns anos, o nosso fubá, né? A gente conseguia agregar um pouquinho de valor, mas em 10% da nossa produção de café e de milho, e o restante continuava sendo um produto commodity. Então, commodity, o preço, né, montanha-russa, né, de emoções, e quando a bolsa de valores não colaborava, a gente acabava tendo prejuízo em 90%, né? Eu ia pedir até para o pessoal do áudio, tem um vídeo nosso aí, se puder ir soltando, né? Vai ilustrando um pouquinho do que eu estou falando aqui. E aí, gente, então, essa é a nossa propriedade, ó, então, só para vocês irem imaginando, né, do que eu estou falando. Tá? Então, a gente foi daí nessa nossa marca de produtos, né? Tá? Até que veio... E a gente foi daí buscando, né, a sustentabilidade em todos os cantinhos da propriedade, em tudo que a gente fazia, né? Então, a gente ganhou escala, né, na parte da educação ambiental, que a gente se apaixonou tanto em receber as crianças lá. Então, até hoje, a gente recebe escolas lá na propriedade. Tá? Temos um tour sensorial para pessoas cegas, né?
E a gente, daí, na hora de criar embalagens, nossos produtos, procuramos fazer o mais sustentável possível a embalagem, um papel certificado, com uma tinta à base de óleo vegetal, colocamos braille nas embalagens também. Tá? E a gente, daí, na hora de fazer as entregas, né, em São Paulo, que era o nosso grande mercado consumidor, fazíamos as entregas de bicicleta, com um grande parceiro nosso que fazia essa logística. Quando veio a pandemia, a gente acabou daí, criando uma lojinha virtual, e daí, para neutralizar as emissões daí que a gente entregava pelos correios, nós compramos crédito de carbono para neutralizar as emissões das nossas entregas online. E aí, a gente, após a pandemia, decidimos, então, criar um restaurante, uma cafeteria lá no nosso sítio, que é a Toca do Cainã. Todos estão convidados lá. E a Toca do Cainã foi, sim, uma construção toda planejada para ser sustentável, com captação da água da chuva, todo o nosso cardápio lá é pensado na sustentabilidade. Então, o que não é produzido lá na propriedade ingredientes de parceiros locais. Então, a gente incentiva muito a economia local. Tudo lá da região, gente. A gente é muito bairrista. Né? E aí a gente não tem fritura no cardápio. Para parar de receber puxão de orelha das mães, eu comprei uma air fry só para fazer batatinha frita. Bolamos, minha esposa que está ali, bolou um ketchup de beterraba, cenoura e mel. Então, a gente foi achando essas soluções aí, dia após dia, né? Conforme vinha uma objeção, a gente achava uma solução. Temos um jardim sensorial para plantas medicinais aromáticas. Tá? E a gente tem os passeios lá pela propriedade, né? Então, hoje o turista vai lá daí para tomar um café, faz os passeios livres, não cobramos entrada, tentamos ser inclusivos para todas as classes de renda, inclusive. E todos os turistas que vão lá, ou para fazer os passeios livres, ou para fazer os tours com a gente, ou só para tomar um cafezinho, tá? Ele, sem perceber, ele recebe um vírus da sustentabilidade, porque todo o nosso cardápio explica o que a gente faz lá, e no tour a gente fala o tempo todo, é acessível para todo mundo, ser sempre um pouquinho mais sustentável. Então, crédito de carbono, todo mundo, gente, pessoa física, pode comprar crédito de carbono para neutralizar o CO2 das emissões do carro de vocês. Tá? E um dia eu fui fazer essa conta. E se você rodar 20 mil quilômetros por ano, você vai gastar R$100 por ano para neutralizar as emissões do teu carro. Gente, isso aí é muito acessível para quase todo mundo, né? Então, isso aí é uma coisa bem interessante. E por causa dessas ações que a gente vem fazendo, né, desde 94, a gente ganhou aí alguns reconhecimentos aí recentemente. Tá? Então, eu convido vocês para nos visitarem, esse aí é o nosso Instagram, nosso site, e pessoalmente, aí, se possível. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Jefferson, família. É um produto, com certeza, que traz a alma e o espírito da região, né? Revivendo um monte de tradições aí que nós fomos perdendo. E, de fato, faz a gente pensar na questão do commodity como um grande desafio do Brasil, né? Um país muito grande que há tantos séculos, né, vem alimentando o mundo através de uma agricultura que muitas vezes traz muitos prejuízos de longo prazo. E aí rever o papel do commodity na nossa economia e também a pecuária de baixo rendimento, talvez a produção leiteira que não esteja trazendo tanto valor agregado para a comunidade, como é o caso de Itamonte. Então, tudo tem a ver com o contexto, né, socioeconômico e ambiental também. Então, cada vez mais a gente precisa pensar nisso, quanto até a substituição da agricultura ou da pecuária regenerativa, né, porque hoje em dia a gente tem formas de fazer isso muito melhor, né, do que antigamente. Então, é o grande desafio do Brasil. E, pensando nisso, vamos à terra do tomate, porque Pati do Alferes é um exemplo de como é possível trazer uma agricultura diversificada, que agrega bastante valor ao território, através do turismo rural, né, que é um segmento tão expressivo nessa cidade aí,
que está no interior do estado do Rio. A gente não gosta muito de falar do interior, né? Mas está no campo. Vale do Café. No Vale do Café, exatamente. Vale do Café. Tem uma apresentaçãozinha? Isso. Bem, pessoal, primeiro, muito boa tarde a todos. Queria agradecer a organização, falar aqui, estou muito orgulhoso de estar vindo falar de Pati do Alferes, agradecer ao prefeito, doutor Julinho, pela oportunidade de estar aqui representando o município. Queria primeiro mostrar, para quem não sabe, né, a localização de Pati, ali dentro do estado do Rio de Janeiro, ali as suas fronteiras, né, Vassouras, Miguel Pereira, Petrópolis e Paraíba do Sul. Para quem não sabe, Pati do Alferes era de Vassouras até 1986, então uma cidade com 39 anos, né, de emancipação. Né, a gente tem, hoje, a maior produtor, terceiro, se eu não me engano, o maior produtor de tomate do Brasil e o maior do estado do Rio de Janeiro. Algumas curiosidades, né? Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional, nasceu em Pati do Alferes. Né? Nós temos a maior festa do interior do estado do Rio de Janeiro, que é a Festa do Tomate, que, se não me engano, está indo para a sua 36ª edição em 2026. Tem o vídeo. Pati, por ter esse pioneirismo, né, e hoje é uma referência em turismo rural no estado do Rio de Janeiro, essa diversidade, ela custou muito tempo. Né? Hoje a gente falou sobre isso. Eu trouxe aqui um diagrama de palavras que compreendem bem o nosso universo, hoje em Pati do Alferes, né, com trilhas, cavalgadas, bromélias, orquídeas, a diversidade da roça, o turismo rural, o tomate, em primeiro plano. E dessas palavrinhas todas eu destaco uma chamada cultivo protegido. O cultivo protegido, hoje, em termos de resultados, né, ele traz, são 125 mil turistas por ano, em 2024. Estou falando de um município com 28 mil habitantes. São 37 milhões, aproximadamente, em receita bruta, porque Pati, por ter esse caráter inovador, foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a ter uma associação de turismo rural. Temos até um diretor aqui da associação, o Lucas, e essa associação, já com 6 anos de organização, hoje reúne 70 associados. Significa que temos hoje 70 experiências diferentes em Pati do Alferes, que reúne todas aquelas palavrinhas e muitas outras. Pati hoje é a terra do tomate, é a terra do maracujá, é a terra das trilhas, é a terra da água. Eu mesmo moro em Palmares, e Palmares, se vocês pesquisarem aí, Palmares é um dos principais celeiros de água nascente do estado do Rio de Janeiro, né? Ajuda ao abastecimento da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro. 600 empregos diretos que essa associação hoje realiza, uma associação privada, de empreendedores privados, como as histórias que nós vimos aqui. E isso significa muito tempo de organização, significa ceder, significa entender um bem comum. E é por isso que esses números hoje são relevantes, porém podem ser melhores, porque essa relevância, ela demonstra, nossa, que coisa legal. Não, ainda não. Temos muito ainda a evoluir e muito ainda a desenvolver na própria associação. Falando de cultivo protegido, que para mim é quando a gente fala de regenerativo, quando a gente fala de sustentabilidade no âmbito 360, né, já foi falado, mas a sustentabilidade
né, a questão ambiental, a questão econômica, a questão social, tem que ter desenvolvimento humano, tem que ter geração de emprego e renda, e a pessoa no centro disso. São 600 produtores hoje associados e que fazem do cultivo protegido. Cultivo protegido, para quem não sabe, é um cultivo que releva recursos hídricos, que impacta menos o solo e usa muito menos inseticida, porque ele tem uma proteção em estufa. Então, hoje, 85% da produção de tomate do Rio de Janeiro é em cultivo protegido. Tem esse preceito regenerativo de sustentabilidade. E 75 milhões em receita bruta. Aquele outro número que eu apresentei antes, ele está inserido nesse número. Um número está inserido no outro, porque eu tenho em associados também representantes de produção rural. Uma coisa importante que a Emater, numa reunião com a Emater na semana passada, Pati do Alferes é o município que tem o maior número de jovens como empreendedores rurais. E esse número não aumentou. O que aumentou? A área plantada. Significa que menos jovens estão saindo de Pati, estão acreditando em seus negócios, estão aumentando a área de produção. Isso é um indicador muito grande quando a gente fala aqui, todos falaram da questão da migração, do êxodo rural, do jovem sair do seu sonho, sair do seu conceito e ir buscar a vida e buscar uma oportunidade fora do município. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos o Parque Fazenda da Luz, inclusive ele é um equipamento público hoje, era uma fazenda do século XIX, do ciclo do café, o segundo ciclo mais importante econômico da história do Brasil, e durante essa fazenda ela foi entregue ao poder público, por questões lá políticas, e essa fazenda hoje é o principal equipamento público da cidade. Ela recebe os munícipes, é uma área de lazer, tem trilha e, principalmente, é um jardim botânico, ou melhor, um horto municipal para mudas de plantas nativas. Isso é muito importante, para que o solo se recupere, para que os rios e os igarapés lá, que geram a água, as nascentes, se recuperem. A importância de ter esse tipo de preocupação de mudas de plantas nativas. E o Parque Fazenda da Luz, hoje, é um desses equipamentos que esperam por um investimento. Está aberto para uma concessão, para quem queira lá explorar e viver o Parque Fazenda da Luz e entregar cada vez um equipamento melhor para a cidade. Trouxe certificados e falar de parceria. Nada disso seria possível sem as parcerias com o SEBRAE, sem as parcerias com a Secretaria de Estado de Turismo, com o Wanderson, que nos apoia, a Bessa lá, que trabalha diretamente com o secretário, com o Tutuca. Então, a gente tem hoje essas parcerias com a Embratur, com a Emater, com a Turisrio, e o que eu fico muito feliz é de ter hoje na prefeitura um prefeito que zela e que protagoniza o assunto. Porque é muito fácil a gente vir debater um monte de coisas, se o poder público não apoiar, não sai do papel. É difícil andar, é muito difícil. Então, lá, a gente tem esse protagonismo na ponta da caneta com o prefeito. E, para mim, o melhor de todos os projetos. Esse projeto tem 1 mês. Desde que eu cheguei lá, eu batalhei pessoalmente por ele, porque eu acho que tudo que a gente falou aqui, todas essas histórias, todos esses exemplos, vocês buscarem o que vocês buscaram, as parcerias que vocês buscaram lá no interior de Rondônia, o que você faz, cara, o pensamento 360 holístico do exemplo que você deu aqui, inclusive provocou a todas as presentes quanto à distância, quanto que a gente imagina que deva ser a neutralização de carbono, ao exemplo do queijo, quanto é difícil. Você passou por um problema pessoal, uma história, e você está aqui para contar a sua vitória. E nada disso é possível se a gente não entrar na cabeça da criança. Então, hoje, para mim, é o projeto mais importante da Secretaria. É tudo isso que a gente faz, vai virar currículo escolar na educação do município. Então, as nossas crianças vão desenvolver, através de um programa em parceria com a UF, todo ele gamificado, onde, no final, ele vai se transformar num embaixador, ou melhor, num mini guardião
de Pati do Alferes. Para quem não sabe, nós temos a figura do guardião de Pati. É um cara espetacular, que vive contando causos e histórias de Pati do Alferes. Ele que faz as cavalgadas temáticas no município. Então, ele é esse símbolo da cidade. A gente quer cada vez mais levá-lo a esse protagonismo, e com uns 5, 10 anos, aí sim, a gente vai ver uma população crescida, com orgulho de pertencer ao município, e é isso que a gente quer. Obrigado a todos, uma ótima tarde. Obrigada, Alexandre. Tá perfeito, acho que está perfeito, né? Acho que dá tempo para a gente falar um pouquinho aqui. Queria abrir para as perguntas. Tem alguém ali? Será que alguém consegue levar o microfone até lá? Senhor de rosa? É rosa? Não consigo ver tão bem, a luz está tão forte aqui. Mais alguém? Tem alguma pergunta aí? Lá em cima? Eu não consigo ver lá em cima, gente. Eu acho que é o senhor aqui. Não? Não? Pensei que o senhor tivesse levantado. Desculpa. Bom, se não temos perguntas aqui da plateia, da audiência, eu poderia, de repente, para finalizar, pedir para vocês, cada um de vocês, darem uma palavra sobre a forma como vocês desejariam que o território, o negócio de vocês seja reconhecido, né? Como vocês gostariam, ou qual o sentimento que vocês gostariam de transmitir, né, através daquilo que vocês fazem. Pode ser? Oi. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, porque eu vim de muito longe, do estado de Rondônia, para participar desse evento, né? Então, eu estou bastante feliz de estar representando o meu povo, Paiter Suruí, e também todo o povo indígena do Brasil, né? E mostrar para todos nós que estamos aqui no mesmo objetivo de construir um turismo sustentável, mostrando que a gente consegue buscar esse caminho como uma solução de a gente trazer o equilíbrio para o mundo, pensando no social, econômico e ambiental, né? Que isso se traduz como uma sustentabilidade. Então, trazendo um pouco desse conhecimento do meu povo, Paiter Suruí, dizendo que a gente está aí para contribuir de todas as maneiras. Eu, como jovem Suruí, eu estou bastante feliz de estar carregando essa responsabilidade como o gerente de turismo, tendo essa visão de que é possível a gente trazer jovens de qualquer idade para essa produção que é de uma suma responsabilidade grande, que vai trazendo geração de rendas, que vai trazendo muitas coisas além de renda, que possa trazer um equilíbrio para a vida social, né? Então, eu estou bastante feliz aqui, né? De estar aqui, né? Agradecendo principalmente aos meus parceiros que me ajudaram de chegar até aqui, o Cinque Swings aí, o Transform the Futuring, que ontem tiveram uma apresentação também, que são os principais parceiros nessa construção com a gente. E a gente está aí até o final do evento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser nos procurar aí, tem os nossos parceiros, tem a gente aqui também. É isso. Obrigado a todos. Obrigada. Você quer sequência aqui? Melhor, pode ser. Bom, pessoal, o que eu enxergo assim como um sonho imaginar que um dia a sustentabilidade é uma coisa que virou assim um arroz com feijão, onde todo mundo faça. Eu brinco, né? Antigamente, eu sou da geração que às vezes tinha empresário que se vangloriava em falar que todos os seus funcionários eram registrados, né? Isso aí é uma coisa absurda hoje, né? Então, eu acho que sustentabilidade é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia, do DNA de qualquer empresa, desde o seu nascimento. Então, acho que
ganhar prêmio por ser sustentável, gente. Eu acho que isso aí vai chegar um dia, o meu sonho, não tem mais ter prêmio para isso, né? Isso aí é obrigação, é comum, né? Então, eu acho que a sustentabilidade sempre dá para fazer mais e fazer melhor o que se faz hoje, né? Então, na nossa região, a gente tem um privilégio ainda, né, também no nosso entorno, lá agora, está uma região crescendo muito com vinícolas incríveis, né, que estão praticando a técnica da dupla poda. Então, vinícolas ganhando prêmios entre os melhores vinhos do mundo. Então, algo não dava nem para se acreditar que o vinho brasileiro chegasse nisso. Então, está atraindo muitos turistas lá para a nossa região por conta disso. E eles vão lá achando que vão lá visitar vinícolas, vão só tomar vinho. E quando vão lá tomar um cafezinho na Toca do Cainan, eles voltam para casa diferentes, né? Eu tenho certeza disso. Tá? Então, a gente está nessa missão, né, de construir esse futuro que a gente acredita, porque nós que somos produtores rurais, né, as mudanças climáticas estão prejudicando muito a gente. A gente não tem tempo, mas assim, só antes de ontem, por exemplo, passou uma chuva de pedra lá, entendeu? Só dessa semana foi esse acontecimento. Da semana passada foram outros, né? Então é uma fábrica a céu aberto, está cada vez mais difícil produzir. Então por isso que é obrigatório a gente agregar valor em tudo que a gente faz. Então tem uma marca de um produto, ao invés de eu vender o meu café e o meu fubá numa caixinha, eu sirvo eles na xícara, no prato, e receber os turistas lá na propriedade, agrega ainda mais valor e causa uma fidelidade depois, porque eles conhecem o produtor, né? Então, depois eles vão comprar pela internet, vão pedir para a gente mandar pelo correio, e tudo isso aí vira uma fidelidade. A gente vê o pessoal voltando alguns meses depois, isso aí é uma coisa bastante contagiante para a gente, tá? Então, faz a gente acreditar, a gente trabalhar com um propósito e acreditar que tudo está valendo a pena. Tá? Obrigado, gente. Bem, para finalizar, né, eu queria falar um pouco da associação. Visitem Pati, vocês podem ter contato com o nosso passaporte. O Lucas está ali, vai levantar o braço agora. Quem quiser, tem interesse em ter um passaporte de turismo de Pati, é muito legal, é interativo, você ganha carimbos e no final você recebe uma recompensa, algo que você não vai usar nunca, né? Uma caneca linda de Pati do Alferes, onde você não vai tomar nem um cafezinho gostoso nela, eu acredito que sim. Então, agradeço a presença de todos, dos colegas, foi maravilhoso. Lu, muito obrigado, tá? E visitem Pati, faça isso. Então, eu também quero agradecer a oportunidade e falar que, para nós, produtores de queijo Tamonte, a gente não tem um sonho, a gente está vivendo esse sonho. Eu tenho 40 anos de idade e posso falar que eu conheço dois mundos. O mundo que eu tinha vergonha de ser da roça, porque quando parecia que era menos ter a pele queimada, a mão suja, nem a roupa rasgada, que é a nossa vida, né, a roça vai se sacrificando. E hoje não, hoje a gente tem orgulho de pertencer à zona rural, a produzir queijo artesanal. Quando a gente recebe o turista, que você faz uma mesa de degustação, você vai contando história e aquilo vai ficando interessante, eles vão se interessando na vida da gente, a gente larga de falar de queijo e conta a história da nossa vida. Então, isso é muito gratificante. A rota, como o Rafael disse, tem só 7 meses e está engatinhando, mas a gente começou a viver esse sonho, a gente não quer mais acordar. É continuar. Ver o meu pai, eu falo, e minha mãe, que já tem mais de 70 anos, ver o trabalho reconhecido, ver eles felizes de ganhar um prêmio, de saber que está fazendo um produto bom, saber que tem gente interessada na vida deles, na nossa vida, eu acho que é o começo de um sonho e vamos seguir. Agora, com o apoio da Rota, vamos em frente, né, Rafael? Gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos, ao pessoal da organização mais uma vez, né? E, claro, agradecer ao Fabrício que aceitou o convite, né? Eu tive que verificar se não era o queijo dele mesmo, né? Porque aí não rolava, né? Luciana, muito obrigado, foi muito prazeroso. E a Rota do Queijo, ela está se tornando exemplo, ou, por exemplo, essa união dos queijeiros está se replicando o exemplo. A gente já vê outros setores, como o artesanato e outros
em Itamonte se organizando, porque foi um divisor de águas muito grande, né, Fabrício? A história do Fabrício é muito bacana, e assim como as outras queijarias. E não poderia deixar também de dizer que nós temos queijos premiados na França, em Araxá, nacional, estadual, e não deixem de visitar Itamonte e participar da Festa do Queijo, que também foi um outro divisor de águas. Gente, muito obrigado, uma ótima tarde. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela organização, pela confiança. Um prazer ter compartilhado aqui esse espaço com vocês. Nós temos 4 destinos agora aqui na nossa bucket list. Eu espero que todos vocês aí incluam esses territórios maravilhosos aí nas próximas férias ou feriados, ou enfim. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês e o próximo painel é agora, né? Então vamos lá. Fechando aqui. Um abraço. Obrigada.